Vamos sentar, se faz favor. Vamos abrir em Filipenses 4,15. Filipenses 4,15. A Bíblia é para nós uma advertência em todas as áreas da nossa vida. Quando Deus nos mostra através da sua palavra alguma coisa, nos quer ajudar. Você tem que entender isto, nos quer ajudar. Às vezes há pessoas que leem a Bíblia e pensam, não, mas isto no contexto atual não está certo. Como, por exemplo, em relação a quando diz, por exemplo, que as esposas devem ser submissas ao marido. Mas isto através do não, agora há direitos iguais e tudo mais. Quando Deus explica alguma coisa, quer ajudar. Ajudar a entender quem está na liderança do casal, ajudar a entender o que a mulher deve fazer para ajudar o casal a poder viver os dois em comunhão. Eu estou-vos a dar só um exemplo. Caso isso não aconteça, não vai funcionar. Eu quero-vos ler o que está aqui escrito. Filipenses 4,15. E bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário de Tessalónica. Depois continua e diz, não que eu procuro dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. O que ele estava a dizer? Eu estou-vos a mostrar o que Deus me mostrou a mim. Cada vez que vocês fazem uma oferta, vocês estão a abrir uma conta no céu que vos vai dar fruto para vocês. Eu vou voltar a ler, desde o versículo 15. E bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também de uma e outra vez me mandaste o necessário de Tessalónica. Não que eu procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois de que Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Muitas pessoas declaram este versículo 19, mas algumas delas não fazem os versículos anteriores. Como é que querem receber o versículo 19? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Jesus quis alimentar 5.000 homens, mulheres e crianças. Disse aos discípulos para alimentar, eles disseram que não podiam. E então Jesus perguntou, o que tem? Deus só pode multiplicar o que temos. Você está a entender? Vamos semear em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilha. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha. E Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilha. Como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no Teu reino, crer em Ti. Sabemos que de nada vamos ter falta nunca.
porque cremos em Ti e dependemos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, se faz favor. Em tudo temos que entender a vontade de Deus, em tudo. E uma das coisas é, vamos abrir em Eclesiastes 3:1, vamos entender o que é que Deus tem para hoje para nós. O título é Perder Tempo. Você está a dizer perder tempo? Perder tempo. O título é Perder Tempo. Eu próprio, quando ouvi o título, não estava a perceber porquê. Mas havia alguma razão porque é que Deus queria este título e eu não estava a perceber porquê. Até que eu entendi o que é que ele queria dizer com isso. Perder tempo com Deus. Na nossa vida, nós, para podermos ganhar, nós temos que perder tempo com Deus. Nós temos que perder tempo orando, temos que perder tempo buscando a Deus, temos que perder tempo trazendo cada vez mais próximo de nós. Porque assim fazendo, fazemos com que a nossa vida mude por completo. Em Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo para. Agora, nós estamos numa época em que tudo acontece muito rápido, em que queremos tudo muito rápido. É uma época tipo micro-ondas, que o micro-ondas nós agarramos, a comida está fria, metemos dentro do micro-ondas, carregamos uns segundos depois e já está quente. É impressionante. E nós queremos a nossa vida exatamente igual. Mas não dedicamos parte da nossa vida a Deus. E por causa disso, quando vem o dia mau, porque o dia mau infelizmente vai vir, nós não estamos preparados para enfrentar o dia mau. Porque nos falta a confiança de andar com Deus. Estamos mais influenciados com as coisas do mundo do que influenciados com as coisas de Deus. Olhamos mais as circunstâncias perante o mundo e o que os outros dizem, o que os meios de comunicação social dizem, e o que toda a gente diz. Para nós, acaba por ser mais verdadeiro do que a própria palavra de Deus para as nossas vidas. Eu quero vos fazer lembrar que nós fomos gerados pela palavra de Deus. Quer dizer que Deus, através da sua palavra, nos gerou a todos nós. A todo aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, esse foi gerado pela palavra de Deus. Alguém orou por si. E fez com que você, Deus, o aceitasse na sua família. Algumas pessoas dizem, não, mas fui eu que aceitei. Não, você não percebeu. Primeiro, Deus o aceitou a si. É exatamente como na adoção de um filho. Na adoção de um filho, é o pai e a mãe que aceitam aquele filho para a adoção, para ser adotado. Nós somos filhos adotados por Deus, escolhidos por Ele. Apesar de sermos nós que fazemos a oração, nós só concordamos com aquilo que Deus já intentou fazer com as nossas vidas. Que Deus quer fazer com as nossas vidas. Nós só confirmamos uma coisa de que Deus quer. E é aqui que eu quero que você entenda. Você precisa de gastar tempo com Deus. Você precisa de gastar tempo com Deus. Você precisa de ler a palavra de Deus. Ao você, ouça, muita coisa mudou na minha vida porque eu li a palavra de Deus. Muita coisa mudou na minha vida porque eu agarrei e fiz o que ela
diz para fazer. Ainda agora eu faço o que ela diz para fazer. Eu às vezes não tenho vontade nenhuma de perdoar pessoas. Quando me magoam, nenhuma. Não tenho vontade nenhuma. Absolutamente vontade nenhuma. Mas, no entanto, eu sei o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz: se eu não perdoar aos homens, Deus não me perdoa a mim. E eu não quero perder o meu Deus. Então eu perdoo pelo amor ao meu Deus. E você tem que entender que toda a palavra de Deus por isso nós devemos lê-la, para que não sejamos o que nós pensamos que está certo, o que nós achamos, o que nós ouvimos as outras pessoas falar, o que todos dizem. O que é verdade em nós? O que a palavra de Deus diz, ou o que nós ouvimos, ou o que nós achamos. Pois eu vou-lhe dizer eu achava que o tipo de liderança que se devia ter era ter um tipo de liderança em que eu agarrava, ouvia todas as pessoas intervenientes e todas as pessoas e ouvia, e embora eu goste de ouvir e gosto de saber opiniões, eu ouvia e depois, perante o que toda a gente achava que devia fazer, e eu então aceitava isso e fazia isso. Mas no dia em que eu pensei isso e falei isso pela minha boca, Deus me disse assim: tudo bem que vais fazer dessa forma, mas eu vou requerer da tua vida a decisão que é tomada por ti. Isto quer dizer, se a decisão for errada, sou eu que vou pagar. Se a decisão não for pela direção divina, for pela direção de um conjunto de pessoas, sou eu que vou ter as consequências e receber as consequências dos meus atos. E eu disse, a partir de agora, quem decide sou eu. É aqui que você tem que entender. A direção divina nos mostra como operar, nos mostra como fazer. Ouça, há uma aplicação no telemóvel que todos os telemóveis têm, os mais recentes principalmente têm, em todas as semanas dizem o tempo onde gastamos o nosso tempo no telemóvel. Quanto tempo perdemos com uma determinada aplicação. Eu, embora os meus top 3, por assim dizer, aparecesse a Bíblia, ela não estava no topo. E eu fiquei muito triste. Realmente, aquilo que devia estar em primeiro lugar, não está em primeiro lugar na minha vida. Você diz, então, mas porquê é que as coisas não funcionam? Quem é que você está a pôr em primeiro lugar? No que é que você está a perder o seu tempo? Então você vai perceber que muitas das vezes a bênção está condicionada por aquilo que você faz. Então, mas porquê é que não se recebe isto ou não recebe? Muita gente quer viver a vida como quer, fazer o que quer e depois esperar que Deus abençoe. Poxa, você ia deixar ter um filho em sua casa fazer o que quer e mesmo assim abençoá-lo? Você acha que isso é correto? Há um tempo para tudo.
No que é que você está a perder o seu tempo? Você sabe que você podia estar, e você e eu, podíamos estar muito melhor, mas mesmo muito melhor, em todas as áreas da nossa vida, se dedicássemos tempo, mais tempo a ler a palavra de Deus, mais tempo a orar. Eu quero-vos. Vamos abrir em Salmos 1. Salmos 1. Salmos 1, 1, 1. É que os meus salmos? Salmos 1, 1. O primeiro salmo, salmo número 1. Salmos, grande parte deles escritos pelo rei Davi. E veja o que é que ele diz. Salmos 1, 1. E diz aqui, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que se afastam de Deus, aqueles que não têm Deus. Nem se detêm no caminho dos pecadores, nem se assenta da roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esta é a diferença de quem tem Deus e de quem não tem Deus. E você pode dizer, não, mas eu tenho Deus. Você está a fazer isto. Quando começam a dizer mal dos outros, você se afasta dessa conversa. Quando ao seu lado as pessoas só querem retaliar e confusão e conflito e vingança, você participa. Eu quero que você entenda. Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus devemos comportar como tal. Mesmo em situações não boas. Eu vou-lhe dar um exemplo de um homem que agora, neste tempo, é bastante conhecido no Brasil e fala sobre prosperidade financeira. Pelo que eu vi, ele acredita na Bíblia e pratica, penso eu. Mas alguns exemplos da vida dele realmente são bíblicos. E então no trabalho onde ele estava num determinado trabalho, e nesse trabalho onde ele estava, havia lá uma mulher dirigente que era muito dura e brusca. E essa mulher, uma vez chegou a bater nele. E você diz, posso bater numa outra pessoa? É empregado, apesar de ser dirigente, bater? Ele devia-se ter queixado, ele podia-se ter queixado, podia ter feito isto, mas ele nada disso fez. E ela era bastante jovem na altura. E então o que é que ele fez? Curou em Deus. Que motivou aquela reação daquela mulher de bater nele? Eu não sei o que é que terá sido. Não acredito que ele tenha ofendido. Talvez ele tenha usado palavras mais bruscas. Talvez. Não sei o que é que foi. Sei que mais tarde apareceu alguém acima dessa senhora, essa dirigente, e apareceu lá a perguntar àqueles de qual ela dirigia, a perguntar o que é que achavam dela, e toda a gente dizia mal dela. Toda a gente dizia mal dela. E quando chegou a vez desta pessoa que ela tinha batido, ele só disse bem dela. Toda a gente sabia o que é que tinha acontecido e olhava para ele, mas ele está a dizer bem dela. E o que ele dizia é, eu creio que ela é uma boa dirigente e que quer nos levar a um nível superior. Por isso ela age como age.
e puxa por nós como puxa. Foram estas as palavras dela. Alguns anos mais tarde, mas muito poucos anos mais tarde, entre os vários dirigentes que eram propostos a um outro nível, um nível superior, apareceu o nome deste rapaz. Ele é bastante jovem, um dos mais jovens a ser proposto a ser dirigente. Quando perguntaram a ela se ele deveria ser proposto para ser dirigente ou ser dirigente, ela virou-se e disse: não, metam lá esse rapaz, porque ele até apanha e mesmo apanhando continua em frente. E ele foi proposto a um cargo superior. E teve esse cargo superior. Às vezes nós não entendemos o que nos acontece na vida. Às vezes só pensamos no momento presente. E em todas as circunstâncias que estamos a pensar, não pensamos em Deus. Reagimos perante aquilo que nós achamos que é justiça, quando realmente nós não sabemos o que é. Reagimos no calor do momento, na reação no que devíamos fazer. E nos esquecemos do Deus que nos ama, que nos está a mostrar algo, nos quer mostrar mais à frente. E quer provar se realmente somos filhos de Deus ou não. Há anos atrás, quando eu descobri que me mandavam a roubar e eu tive provas na minha mão e Deus me disse: manda as provas todas fora. Eu disse: mas eu levei 6 meses para conseguir isto, Senhor. Manda as provas fora. Eu mandei as provas fora. E depois Deus meteu-me a trabalhar para essa pessoa de borla. Mesmo eu sabendo o que ela me tinha feito. E eu dizia: Senhor, fogo. Mas o que eu não estava a perceber na altura o que estava a acontecer. Deus me estava a moldar a mim. A ver se eu aguentava com injustiça. A ver se eu aguentava com aquilo que não era certo. E deixava isso para as mãos de Deus e deixar Ele fazer justiça e não eu. Estamos no mundo. Olhamos para o que as outras pessoas fazem e achamos que é isso que devemos fazer e que Deus ainda vai dar uma palmadinha nas costas e aceitar tudo o que fizemos. Quando Ele diz que uma fonte tem que dar água boa e não pode dar água amarga, porque se der água amarga, Ele nunca vai dar fonte, nunca vai dar água boa. Muitas das vezes falamos amargos. Nos esquecemos de que Deus teme. Nos esquecemos do que é que Ele diz na sua palavra, na sua verdade. Só assim, você realmente vai prosperar. Quando você agarrar e mudar a sua maneira de operar, a sua maneira de fazer, não é sua, é minha também, porque eu também erro, infelizmente. Versículo 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, na qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Tudo quanto fizer. Eu quero vos levar a um homem. Vamos abrir em Daniel, digo já, é Daniel 6:10. Daniel 6:10. Ele estava na Babilónia, este Daniel, ele era israelita,
tinha sido levado entre os vários levados cativos, pertencia à nobreza em Israel e foi levado cativo para a Babilónia. Na Babilónia, ele e mais 2 lideravam uma determinada área. Não sei se seria aquele que estaria logo a seguir ao rei ou não, pronto, tenho conhecimento suficiente para lhe dizer, mas sei que ele e outros 2 lideravam uma determinada área. Não toda, uma determinada área. Mas o rei gostava muito de Daniel. Os outros 2, eram 3, os outros 2 inventaram um plano para tirar Daniel da questão. Porque Daniel não ia conforme eles iam. Fazia pela direção divina e não fazia pelo que os outros achavam. E então os outros não queriam isso. E então inventaram um plano para destruir Daniel. Nesse plano, eles queriam que o rei fizesse um edital e assinasse um edital em que durante um mês ninguém poderia orar ao seu Deus a não ser orar ao rei e fazer petições ao rei e não petições a nenhum Deus. Eles sabiam que Daniel era daqueles que orava 3 vezes ao dia. E então eles sabiam que Daniel não ia parar de fazer isso. E então, fazendo isso, eles iriam conseguir matar Daniel. Eles conseguiram convencer o rei a fazer esse edital, essa lei. Essa lei foi posta em prática e aqui vemos a resposta de Daniel. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava. Daniel, perante os problemas, o que é que ele fez? Continuava a orar 3 vezes ao dia. Perante os problemas, ele não questionou, ele não barafustou, ele não chorou, ele orava. Os outros souberam do que Daniel estava a fazer e era exatamente isso que eles queriam, e eles foram ao rei dizer: olha, há um que não está a fazer o que tu mandaste, a tua lei, a lei que tu fizeste. E ele disse: não está a fazer, mas quem é ele? Daniel. E o rei ficou muito triste porque amava Daniel. Mas tinha feito a lei. E a lei tinha que ser cumprida. Então agarraram em Daniel e lançaram na cova dos leões. Fecharam a porta e quando o lançaram na cova dos leões, o rei nessa noite não quis receber ninguém, não quis comer, fugiu dele o sono porque ele amava mesmo a Daniel. E o que aconteceu é que no dia a seguir, bem cedo, o rei se levantou, foi à cova dos leões, clamou lá para dentro e disse: Daniel, Daniel, o Deus que tu continuadamente serves te livrou? Perguntava ele. E lá dentro, Daniel disse: meu rei, em mim não foi achado pecado, pois o meu Deus fechou a boca dos leões. E então tiraram de lá Daniel, vivo. Claro
que o rei percebeu a intenção dos outros homens, dos outros dois, o que queriam fazer. Então o rei mandou chamá-lo aos outros dois, mandou chamar todos os seus familiares e lançou-os dentro da cova dos leões. E ainda eles não tinham chegado ao chão. Já os leões já estavam a mordê-los e a estraçalhá-los todos. Eu quero que você entenda uma coisa. Perante uma dificuldade, o que nós devemos fazer não é buscar formas de resolver, seja o que for, é buscar a Deus. Desta forma, Daniel não só se livrou dos outros dois, não ele querendo se livrar de ninguém, mas Deus o preservou em vida porque ele fez o que era correto, ele buscou ao Senhor. E a minha pergunta é, você está a buscar ao Senhor? Quando as coisas não estão boas, você está a buscar ao Senhor? Quando o dia mau vem, porque infelizmente o dia mau vai vir, você está a buscar ao Senhor? Com Daniel nós vemos que a solução que era para o matar foi a solução para viver. Porque eles queriam, através da sua oração, condená-lo. Mas foi através da sua oração que ele foi liberto. Quero que você veja o que está aqui escrito. Daniel, pois, quando soube de que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto umas janelas que davam para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças. Dava graças diante do seu Deus. Dava graças, agradecia. Você não está a entender. Ele sabia que havia algo para o matar. E ele dava graças a Deus por tudo o que tinha acontecido na sua vida. Ele dava graças a Deus por o que estava a acontecer. Ele dava graças a Deus porque Deus é por ele, ninguém pode ser contra ele. Ele dava graças a Deus. Perante as circunstâncias más, você tem que se lembrar do seu Deus e dar graças. Ouça, como se diz, o dia mau não é bom. Nada bom. Eu vou lhe dizer algo que é o dia mau para mim. O dia mau para mim é quando tudo vem de todas as áreas da minha vida. É numa área, é na outra, e quase sempre é em tudo. É de repente cai tudo uma vez só. E você diz, então, mas e Deus? E ai de mim se não houvesse Deus. Vamos abrir em Efésios 6, 13. Efésios 6, 13. Quero-vos mostrar uma coisa. Efésios 6, 13. Onde é que estão os meus Efésios? 6, 13. Efésios 6, 13 mostra o que devemos fazer. Efésios 6, 13 mostra o que devemos fazer no dia mau. Porque infelizmente o dia mau vem. Mas você tem que estar preparado para ele. Efésios 6, 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme.
Veja o que é que diz o versículo 14. Estais, pois, firmes, tende cingido os vossos lombos com a verdade. Eu quero aqui parar. Lombos. Lombos o quê? Costas. Nossas costas. Com a verdade. Principalmente quem anda de moto ou quem treina costuma usar muito isso. Quem treina usa uns cintos grossos, altos, que era para reforçar todas as costas, para não se alajarem. E quem anda de moto há muito tempo também deve usar uma espécie de uma cinta que reforça esta parte das costas. E Deus diz para nós cingirmos os nossos lombos, nossas costas, com a verdade. Que verdade? A palavra de Deus. Se você tiver assente, se você tiver apoiado nas suas costas com a verdade, a sua maneira de pensar muda. Se você conhece a verdade e crê na verdade e medita na verdade, então tudo você enfrenta de uma maneira diferente. Se você souber que Jesus foi à cruz, levou todas as suas enfermidades e as suas dores, você sabe, na verdade, que o que lhe está a acontecer a nível de doença ou enfermidade é uma ilegalidade trazida pelo diabo. Se você sabe que a palavra diz que suprirá todas as nossas necessidades, então você sabe de antemão que a tentativa de chegar até si uma dificuldade financeira é uma ilegalidade, porque Deus vai suprir sempre todas as suas necessidades. Então isso quer dizer o quê? Temos os lombos cingidos com a verdade. Com a verdade. E vestida a couraça da justiça. E vestida a couraça da justiça. Mas couraça da justiça? Somos nós justos? Não, somos justificados por aquele que nos amou. Foi à cruz por nós. Nós erramos, pedimos perdão pelos nossos erros e Deus nos justifica por aquilo que Jesus fez por nós. Portanto, temos a couraça da justiça que, apesar do diabo tentar mandar contra nós coisas erradas, dizer que fizemos algo errado, nós dizemos, não, eu já pedi perdão ao meu Deus e Ele me perdoou. Temos a couraça de justiça. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu cada vez que eu leio este versículo, eu vejo sempre a mesma coisa. Eu vejo sempre o escudo da fé. O escudo é utilizado em guerra como defesa contra flechas, contra espadas, em luta, em tudo mais. Mas eu cada vez que me leio isto, eu lembro-me de sempre agarrar no escudo, na parte de baixo do escudo e começar a bater com ele. É sempre a imagem que eu tenho. Com o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno vai enviar dardos. O maligno vai enviar dores, vai enviar doença, vai enviar problemas. Mas você tem o escudo da fé, da confiança na palavra de Deus, na palavra da verdade. E essa palavra da verdade lhe vai apagar todos esses dardos inflamados do maligno. Você vai tirá-los da sua. Você diz, mas como é que isso é possível? Ouça, se você nunca fez, como é que você sabe que não é possível? Explique-me uma coisa, você está a ler a palavra da verdade, você está a ler a Bíblia todos os dias? Bastante tempo? Você está a orar todos os dias? É que se você tiver
sua maneira de pensar, a sua maneira de agir muda. Muda por completo. E mudando por completo. Então, quando aparecer os dardos inflamados do maligno, você vai dizer, não, não é para mim. Eu não aceito isto. Eu não aceito doença, eu não aceito falta financeira, eu não aceito problemas. Eu não aceito. Em nome de Jesus. Você está a entender? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele, e só através dele, nós temos certeza que somos vitoriosos. Porque ele morreu na cruz em nosso lugar. Ele trouxe tudo para nós. Para que nós pudéssemos viver para a justiça e ser justificados pelo aquilo que ele fez. Erramos, infelizmente erramos. Quando pedimos perdão e nos arrependemos do que fazemos, ele nos perdoa e muda. Tomai também o capacete da salvação, é a certeza da salvação, e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Vejam que o escudo da fé é a confiança na palavra de Deus e a espada do Espírito é a palavra de Deus, é uma arma de ataque. É com ela que nós atacamos o inimigo, é com ela que nós dizemos, tu não podes fazer isso porque está escrito. Tu não podes levantar isto contra mim porque está escrito. 1000 queiram ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito. Eu não sou atingido com falta de doença, com doenças. Eu não sou atingido com enfermidades. Eu não sou atingido com faltas financeiras. Eu não sou atingido com problemas, porque Deus me livra de todas as circunstâncias. Mesmo que eu andasse pelo vale das sombras da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É assim que se usa a espada do Espírito. Sabe porquê? A resposta está... Você andar um pouco mais para cima, a resposta está no versículo, digo-lhe já, no versículo 12. Antes do, eu disse para começarmos a abrir no versículo 13, mas a resposta está no versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Quem é feito de carne e sangue? Pessoas, animais. Não é? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós lutamos contra espíritos malignos, utilizando o escudo da fé, a espada do Espírito, utilizando a palavra de Deus. Estamos cingidos com a verdade, somos justificados por Deus. Mas tudo isso é possível se você mudar a sua forma de pensar. E você vai me dizer, mas eu não tenho tempo. Por isso o título da mensagem de hoje. Perca tempo. Realmente você não vai perder. Você vai ganhar. Mas primeiro tem que perder. Você tem que perder tempo com Deus para poder ganhar. Porque você vai ganhar Deus de uma forma impressionante. Quando as coisas vierem, a primeira coisa que você vai se lembrar é da palavra de Deus que você gastou tempo com ela. A conhecê-la, a ler, a perceber, a entender, a meditar. É a primeira coisa que vai vir à sua cabeça. Eu já contei aqui que eu estive numa circunstância não muito boa, no sítio onde havia tiros e tudo mais, e de repente eu entrei, e quando entrei eu achei-me sozinho. Não tinha colegas nem à frente nem atrás. E a primeira coisa que me lembrei foi o quê? Aquilo que eu meditava, aquilo que eu orava. Mesmo que andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Foi exatamente aquilo que eu declarei com a minha boca. Falei e saí de lá sem problema nenhum.
Uns colegas até disseram, mas tu estavas lá dentro? Estava. Eu quero que você entenda. A palavra de Deus é muito mais poderosa do que você alguma vez imagina. À medida que a sua mente é moldada, à medida que as suas palavras são moldadas pela palavra de Deus, tudo muda na sua vida. Tudo muda. Então aquilo que você acha ou que os outros acham que é um problema, para si é uma passagem. Porque você tem a confiança daquilo que Deus diz na sua palavra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu lado direito, mas tu não serás a ti. Nós vamos ter a confiança da palavra de Deus em nós. A confiança que Deus opera através de nós. Por quê? Porque estamos a conhecer cada vez mais e mais dele. Na alturas más, na altura de fugir, na altura de chorar, na altura de ficar quieto, na altura de lutar contra pessoas, na altura de orar. Orar, orar e orar. Vamos abrir em Filipenses 4:6, faz favor. Filipenses 4:6. Para você perceber o poder da palavra de Deus, ou você perceber o poder que Deus coloca na sua palavra e coloca na oração que você faz, veja o que está aqui escrito. Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Eu quero ler esta última parte. Que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graça. Não é nós irmos a Deus e chorar, ei, livra-me, Senhor, e agora. Não. Deus nos ama, nos quer bem, e nós vamos a Ele, Senhor, só Tu podes resolver isto. Só Tu podes me libertar. Tu és o dador da bênção. E eu te dou glórias e te dou graças no nome de Jesus. Esta sim é a oração que você deve fazer. A oração em que você dá graças por aquilo que Deus é e por aquilo que Ele pode fazer por si e por aquilo que você crê que Ele vai fazer. Veja o que está escrito no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E depois diz o que você deve fazer. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Mas eu só estou a pensar coisas erradas. Está na altura de você orar e pedir a Deus que tire essas coisas da sua mente. Ouça, Ele vem a mim, às vezes, infelizmente, pensamentos de derrota. E sabe o que é que eu faço? Eu oro e eu digo, eu levo todos os meus pensamentos cativos à palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Eu falo muitas vezes contra esses pensamentos de derrota e digo, não, eu não aceito. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, eu digo o que a palavra de Deus diz. Eu estou a lutar contra aqueles pensamentos negativos que estão a vir à minha mente. Eu estou a lutar contra as impossibilidades que a vida está-me a tentar trazer até mim. Eu não aceito isso.
Eu não aceito. Se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Ninguém se pode levantar contra mim. Ninguém vai me conseguir mandar abaixo. Porque Deus é por mim. Então, o que devemos pensar é, quanto mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso devemos pensar. Porque a paz de Deus, está no versículo 7, a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar os nossos corações e sentimentos. Corações e sentimentos. Em Cristo Jesus. Corações e sentimentos. Nós muitas vezes somos emotivos e somos levados pelas emoções. E não pode ser. O nosso coração tem que estar em Cristo Jesus e os nossos sentimentos têm que estar guardados em Deus. Então o que é que você deve fazer? Eu acho que está numa altura de você agarrar e mudar algumas coisas. Está na altura de você tomar decisões. Você vai vencer se fizer o que a palavra de Deus fizer, meditar na palavra. Exatamente como lemos no Salmo 1. Dedicar tempo à palavra de Deus. Meditar na palavra. Porque então você vai prosperar. Porque os pensamentos da palavra de Deus passam a ser os seus. O espírito que está na palavra de Deus passa a estar no seu espírito. E então as adversidades da vida, o que as pessoas falam que não dá, não é possível, para si, são meras palavras que nada vão influir a sua vida. Isso é o que eles dizem, não é a minha verdade. Você entende? Às vezes nós não entendemos porque é que algumas coisas não acontecem aos outros. Mas o outro até tinha mais direito que eu. Por que é que não aconteceu ao outro? Nos esquecemos que temos Deus no nosso. Você está a entender? Temos Deus no nosso. Ele é que é a nossa bênção. Mas para isso nós temos que andar conforme Ele anda. Pensar conforme Ele pensa. Agir conforme Ele age. Para podermos ter a bênção. Porque senão vamos ser iguais aos outros. Viver como os outros vivem, dizer o que os outros dizem, falar o que os outros falam. E ter a consequência que os outros têm. Porque não estamos a fazer o que é correto. Você quer andar com Deus? Ele tem um desejo enorme de andar consigo. Mesmo grande. A Bíblia diz que poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo. Se você não estiver de acordo com Deus, você consegue andar com Deus? Não. Se você acha que você tem a verdade, sua verdade, você vai andar com Deus. Há um homem, uma geração de homens, depois de Adão, viveram muito tempo. Adão viveu 900 anos, sua esposa também, e todos os mais homens que viveram depois viviam perto de 900 anos. E é muito ano para viver. 900 anos. Mas chegou um homem, Enoque, que não viveu 900 anos. Logo a seguir a ele, os filhos dele viveram 900 anos, mas ele não viveu 900 anos. Que coisa estranha. Então, mas todos viviam 900 anos e ele não viveu 900 anos. Porquê? Porque Enoque andava com Deus.
E aos 300 anos de idade, ele foi levado para estar com Deus. Você está a ver a diferença? Aqueles que andam com Deus chegam a uma altura, já não são dignos deste mundo. Já não são dignos de estar neste mundo. Deus vê neles a diferença. No mundo corrupto, no mundo mau, são homens que querem andar com Deus. Mudar a sua maneira de pensar, de falar, as suas vidas para andar com Deus. E Enoque foi um deles. Nunca mais foi visto. Porque Deus o levara para com ele. Eu quero que você faça isso e aconteça isso, eu não sei. Eu próprio na minha vida, eu não sei o que é que vai acontecer. Eu só sei que quero estar com Deus. Seja nesta terra, seja onde for. Eu quero estar com Deus. Ouça, eu nunca tive. Quer dizer, houve uma altura que tive medo de morrer. Eu agora nunca tive medo de morrer. A partir de uma certa altura não tinha medo. Eu posso dizer, como Paulo, viver é perca, morrer é ganho. Mas eu quero fazer a vontade de Deus neste planeta. Eu quero que se cumpra em mim o que Ele quer que eu faça. E eu quero fazer isso. A um determinado momento Ele me quiser levar, Senhor, eis-me aqui. Quero que todos estejam bem. Mesmo bem. Quer a nível de saúde, quer a nível financeiro, quer a todos os níveis. Eu quero que as pessoas estejam bem. Ainda hoje Deus me dizia uma coisa. Aqueles que te abençoarem, eu os abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. Isto nada tem a ver comigo, porque da minha boca não vai sair maldição. Tem a ver com a vontade divina. O que é que vamos fazer? Eu sei o que eu vou fazer. Você vai fazer. Não sei. Você vai perder tempo com Deus para poder ganhar? Ou vai perder tempo noutra coisa e realmente perder o tempo? E não ganha nada. É a sua decisão. É a sua vida. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Vamos dizer, Pai, o dia mau às vezes chega. E o dia mau muitas das vezes é mesmo mau. É mau. Às vezes é de todos os lados, de todas as áreas da nossa vida que nos atacam. E nos esquecemos de Ti, Senhor. Nos esquecemos do Teu poder. Nos esquecemos do Teu amor. Nos esquecemos do que Tu podes fazer. Tu podes guardar os nossos corações em paz. E os nossos sentimentos em paz. Nossa mente em paz. Tu podes tudo, Senhor. Ajuda-nos a entender para cada um de nós a Tua vontade. O que
que tu desejas para cada um de nós, o que tu queres que nós façamos para que tu sejas glorificado nesta terra e bendito. Que todo o planeta te conheça como Senhor e Salvador. Te deem glórias e te dê graças em todas as coisas. Que se cumpra em cada um de nós a tua vontade. Tudo para a tua glória e honra. Amém. Então vamos fazer a Santa Ceia. Estamos no princípio do mês, no primeiro domingo do mês. Nós tomamos a Santa Ceia para nos lembrar aquilo que Jesus fez por nós. Eu vou orar, antes de orar, vou ler algo que Paulo escreveu à igreja de Coríntio. Porque o que recebi do Senhor, eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E é uma parte. É uma parte daquilo que vamos ler. Mas eu quero que você entenda. Jesus tinha 12 discípulos à volta dele e estava numa santa ceia. Mas Jesus sabia que um deles ia traí-lo. Sabe o que é que Jesus fez diferente por causa disso? Nada. Porque não era ele que ia julgar, era o seu pai que ia julgar. E da mesma forma, nesta vida, nós devemos fazer o mesmo. Você está a ouvir? Nós devemos fazer o mesmo. Não sermos nós a vingarmos, não somos nós a fazer justiça, mas deixar isso para Deus fazer. Ele diz, minha vingança eu retribuirei. Mas deixem-me continuar a ler. Porque o que recebi do Senhor Jesus também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, o meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Eu abençoo este pão e este vinho, em nome de Jesus. E vamos distribuir aos nossos irmãos. Amém. É maior que qualquer outro. Teu nome. Teu nome é conselheiro maravilhoso. Deus forte, teu nome é maior que qualquer outro. Teu nome é Jesus. Teu nome é conselheiro maravilhoso, o príncipe da paz. Vamos agarrar agora no pão e vamos dizer, Pai, nós celebramos
a vitória de Jesus na cruz. Damos parte neste memorial, levantamos o pão como símbolo do corpo de Jesus e nós o tomamos, Senhor, para que ele faça parte de nós todos os dias da nossa vida, no nome de Jesus. Também levantamos o vinho, Senhor, símbolo da aliança que tu, Pai, fizeste através de Jesus conosco. Uma aliança de sangue, Senhor. Uma aliança eterna. E nesta aliança levantamos o nosso cálice e declaramos que estamos por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Em todas as situações somos mais que vencedores por aquele que nos amou, que foi Jesus. Tu, Pai, que permitiste Jesus ir à cruz em nosso lugar. Renovamos esta aliança e a certeza que vamos e estamos a vencer no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Muitas bênçãos. Não se esqueçam da mensagem de hoje. Se você quer ter vitória, perca tempo com Deus. Você vai vencer. Não? Muitas bênçãos. Amém.